Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo dos Caminhos do Direito. Hoje eu vou conversar com a Úrsula. Ela é graduada em Direito pela USP, fez mestrado em Processo Civil também pela USP e atualmente ela está cursando o doutorado também em Processo Civil pela USP. Ela vai contar um pouco da história dela, de como foi o ensino médio, o período da faculdade e também como que ela criou essa paixão pela academia, pelo mestrado e pelo doutorado. Então seja muito bem-vinda ao canal, Úrsula. Espero que a sua história inspire outras pessoas pelo Brasil afora, até mesmo em outros países que a gente tem audiência também. E é isso, eu quero que você comece contando sobre como foi a sua escolha pelo direito, né? Você tem algum parente, pai ou mãe que seja advogado, ou então funcionário público, que te inspirou a no terceiro ano escolher o vestibular de direito e principalmente, né, o vestibular da FUVEST, que é um dos mais difíceis do país? E como que foi essa sua rotina para a gente começar esse papo aqui? Fernando, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar um pouco sobre essa escolha de carreira, que é uma fase muito difícil da nossa vida, normalmente, né? Eu escolhi o curso de Direito até de uma forma um pouco intuitiva, porque eu não sabia bem por que eu me identificava com Direito, mas eu sempre fui uma pessoa muito contestadora e eu sempre adorei ler, sempre adorei estudar história, então, claro, eu me direcionava mais para a área de humanas. E resolvi fazer direito, eu já estava, acredito que no segundo ano do colegial. E eu queria fazer USP, porque eu já tinha uma noção de que existia uma concorrência muito grande nessa área do direito, para qualquer carreira que se fosse seguir, principalmente na advocacia, né? A gente tem muitos bons profissionais que se formam todos os anos. E eu falei, bom, então eu quero fazer uma área que tem muita gente que está atuando, então eu preciso buscar um curso que seja um dos mais qualificados do país. Por sorte, eu moro em São Paulo, então eu tenho várias boas opções e eu priorizei a FUVEST. E aí fui me dedicar pelo cursinho, né, estudar bastante e consegui passar. E Mas aí, não tenho ninguém assim na minha família que atua na área do direito. Assim, tem um tio e tal, mas não escolhi em razão de uma pessoa que eu conheço que tenha me inspirado. Eu fui muito, como eu te disse, foi uma escolha intuitiva. Também não foi uma escolha que eu pensei, essa é uma área que vai me dar retorno financeiro e tal. Não pensei muito nisso. Foi mais uma questão de paixão e intuição. Não, assim, foi mais por me identificar, por ser uma pessoa que contesta as coisas, que questiona, que gosta de ler, que gosta de pesquisar. Né? Quando a gente era jovem não tinha tanta internet, então eu lia bastante jornal, YouTube, revista. E foi por isso, assim, sou uma pessoa que me interessa também pelo país como um todo, por política e tal, gosto bastante de ler. E eu achei que era o que eu me identifiquei com o direito nesse aspecto. muito bom, muito bom. Eu acho que quando a gente já tem uma predisposição, né, dentre o ensino médio ali, entre humanas, biológicas e exatas, a gente já elimina muita matéria. Então, se você já gostava de história, gostava de ler, já era um indicativo de que você não ia fazer uma engenharia, você não iria fazer uma medicina. Então, você já tirou muitas matérias de lado, né? Então, aí você já abriu muitas portas e a grande porta para você foi o direito. Então, já passando para uma segunda fase aqui, eu queria que você falasse com o pessoal, já dentro da faculdade. Para quem não sabe, a Úrsula, ela atua com o direito empresarial, predominantemente com o direito empresarial. Ela está quase acabando o doutorado em processo civil, como eu havia falado para vocês, mas dentro do direito material, ela trabalha com direito empresarial. E aí eu queria que você contasse, principalmente para quem já está cursando a faculdade, né? De que forma você se enveredou, né? De que forma você foi tomando partido do direito empresarial e se isso foi muito levado também, que a gente pode ver nas outras entrevistas do canal, que o estágio ajudou muito na escolha, né? No encaminhamento profissional. E aí eu queria que você contasse esse contexto de faculdade, estágio e uma conversa aqui.
Olha, no primeiro ano da faculdade, Fernando, eu fiquei tão feliz quando eu entrei que eu resolvi aproveitar o curso. Então, eu tinha bastante matéria mais introdutória, introdução ao estudo de direito, teoria geral do Estado, essas disciplinas que têm bastante leitura. Então, eu fazia o curso no período da manhã e no período da tarde, início da noite, eu ficava todo dia, praticamente o dia todo, estudando e lendo todos os textos, resumindo, porque eu queria aproveitar esse momento inicial e assim, é tudo muito novo para nós, né? E eu tava querendo absorver o máximo possível. No segundo ano é que eu fui começar a buscar estágio, porque o direito é uma carreira, é uma ciência prática, né? Então a gente precisa ver como que as coisas funcionam no mundo real. E aí eu fui fazer meu estágio no Centro Acadêmico 11 de Agosto, fui ser vareira lá, né? Hoje eu acho que não é uma função que demanda tanto com o processo digital, mas eu ia lá verificar andamento de processo no Fórum de Santo Amaro, basicamente em família e civil. Aprendi muito, né? Principalmente a ter paciência, porque eu trabalho no contencioso. E aí eu já gostei do contencioso, ainda que fosse mais para leitura de processos, fazer as anotações. E depois eu fui para a Procuradoria da Fazenda Nacional. E lá eu falei, bom, eu vou tentar fazer um estágio na área pública, que eu achei que era um começo interessante. Eu estava, acredito que no final do segundo ano, mais ou menos, eu vou começar na área pública para ver o que eu consigo aprender. E lá foi bastante direito tributário, né? Claro, predominantemente direito tributário. E eu comecei a aprender de forma interessante, né? Mais processo civil, porque era muita matéria de recurso. Comecei a gostar de processo civil e lá era interessante porque eu podia ler os processos inteiros, desde o começo até o fim. Então eu conseguia organizar meu horário para ter um estudo mais aprofundado. E, enfim, o procurador que me orientava me dava bastante liberdade para eu ler, para eu pesquisar e aprender. E com isso eu fui unindo o conhecimento do curso com o conhecimento do estágio, né? E como era um estágio na área pública, você consegue também compatibilizar para conseguir estudar para as provas e tudo mais. E o procurador que eu trabalhava, né, o procurador da Fazenda, o procurador antigo, e ele falou, por que você não vem trabalhar no meu escritório? Porque depois de um ano, acaba que as coisas começam a se repetir, né? E aí eu fui fazer um estágio no escritório dele, que era um escritório que atua predominantemente na área empresarial, contencioso civil e empresarial. E eu gostei, né? Aprendi demais, gostei do que eu tava vendo, vi que eu tava desenvolvendo bastante, tava, assim, desenvolvendo no sentido de tornar aquele conhecimento teórico em algo real, né? E aí eu continuei nesse escritório até eu me formar, então foi muito o estágio que me direcionou para a área empresarial, né? Lógico, na faculdade eu gostava também muito de direito comercial, gostava... Olha, na faculdade eu gostava de quase todas as matérias. Foram poucas as disciplinas que eu falei, nossa, não, essa disciplina eu não gosto. Eu não tinha muita afinidade com seguridade social e com direito do trabalho. Mas com as outras disciplinas eu gostava bastante. Eu fui monitora de direito romano até o quarto ano, aprendi bastante sobre direito civil nesse período. E eu tentei aproveitar ao máximo a faculdade também durante esse período, tentando acompanhar e ler bastante. Eu acho que uma coisa que é muito importante para o curso do Direito, hoje, né, que a gente é um pouquinho mais velho, tem aulas no YouTube que explicam as matérias e tudo mais. É legal como um complemento, mas eu acho que durante o curso do Direito o que me ajudou muito foi a leitura. Me deu uma base interessante pro futuro. Mas foi um estágio. Eu acho que eu não me veria fazendo o curso de Direito sem ter feito os estágios que eu fiz. Entendi. É muito interessante nessa abordagem que a Úrsula fez, que ela conseguiu unir, para quem está assistindo aí, a atuação tanto no campo privado, né, na advocacia em si, quanto no setor público. E aí ela definiu, realmente, porque se ela gostasse do setor público, ela faria concurso público. Mas só que ela conseguiu experimentar essas duas áreas, né? Essas duas searas aí, e ela conseguiu escolher pelo setor privado. Ela é advogada e, como ela mesma falou, né? Ela foi monitora e muito baseado muito pela leitura, ela conseguiu aí se aproximar mais ou menos da área acadêmica. E agora
como a gente já conversou um pouco antes, eu quero que ela conta um ponto principal que motivou a ela a sair da graduação e já querer fazer um mestrado, um doutorado, e aonde que foi o start ali, o começo, que você pode falar, olha, ali eu consegui me apaixonar pela academia, pela área como docente, porque você como professora de graduação e pós-graduação também, você consegue identificar o ponto exato que você falou, olha, agora eu vou me qualificar além da graduação. Qual foi esse ponto e de que maneira que foi isso? Olha, por incrível que pareça, foi a advocacia que me levou para a área acadêmica, que normalmente essas coisas acontecem de formas separadas, né? Mas foi a advocacia, porque o escritório que eu trabalhava, que eu continuo até hoje, tinha um caso de ambiental muito importante para o Brasil todo, né? Que era um caso que tratava de princípio da precaução e poluição eletromagnética. Esse caso começou, eu devia estar no colégio ainda, e quando eu era estagiária, esse caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu lembro que no dia do julgamento eu faltei na aula, que eu raramente faltava na aula, mas porque valia muito a pena assistir esse julgamento. Foi até um relatório bastante importante, que hoje já saiu do tribunal e atua em outra área. E eu lembro que o professor Fábio Conder Comparato foi fazer sustentação oral a convite do escritório. E aí, enfim, acompanhei o julgamento e tal. E aquele caso eu fiquei pensando não tanto no aspecto ambiental, porque no aspecto ambiental, os sócios do escritório já tinham trabalhado e pesquisado muito. Eles publicaram Poluição Eletromagnética, um livro, já tinham feito todo o estudo técnico, né, da questão, e eu fui mais focada na questão do processo civil. Porque era um processo que tinha começado em 2000 e em 2009 estava julgando a apelação e o problema da poluição continuava lá presente. E eu pensei, poxa, como que a gente pode compatibilizar, solucionar essa questão? E resolvi desenvolver a pesquisa em processo civil, misturando um pouco de processo civil e ambiental, no mestrado. E aí eu falei, bom, é isso, eu vou focar em processo civil, porque eu trabalhava em contencioso há muito tempo, tinha interesse, gostava. E falei assim, bom, vou desenvolver o mestrado em processo civil, que já é uma área que eu tenho afinidade, e para aprofundar um pouco a pesquisa sobre esse caso. E aí eu comecei o mestrado na USP, com o professor Ricardo de Barros Leonel. Eu fiz uma matéria com ele no último semestre, mas eu acho que com certeza ele não lembrava de mim, porque é uma turma muito grande. E aí eu apresentei meu projeto para ele de pesquisa. Ele falou, olha, interessante o seu tema, você consegue desenvolver no mestrado. E aí eu fui me submeter ao processo seletivo, né? Fazer todas as provas e comecei o mestrado. Embora eu já tivesse interesse em ler, em gostar de acompanhar o curso, foi um mundo novo para mim, porque era uma linguagem totalmente diferente. Difícil. E eu não queria de forma alguma abandonar a advocacia, então eu tive que compatibilizar o mestrado com a advocacia, assim, foi um período bem conturbado, que a gente pensa, meu Deus, eu não vou sobreviver, mas você sobrevive, fica tranquilo. Então, porque são muitos créditos que tem que fazer, e trabalho e tal. Mas enfim, deu tudo certo, consegui terminar o mestrado, nossa, eu aprendi muito em todos os aspectos, no aspecto acadêmico. E eu trabalhava como monitora do professor Leonel nas matérias de graduação, mesmo não sendo obrigatório, porque você aprende muito da monitoria, você aprende com o professor a metodologia que ele faz, você reaprende a disciplina, você volta a estudar, isso é muito importante. Eu falei, não, eu quero dar aula. E aí depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula numa faculdade aqui de São Paulo, que tem uma proposta bem legal, também não é um curso com aquelas salas imensas, né, então com umas turmas um pouco menores. E aí eu tive que reaprender o processo civil para dar aula para graduação. Que é uma outra linguagem também, né? É uma outra linguagem, uma outra metodologia, e foi uma experiência fantástica para mim. E aí, em razão desse mesmo caso de ambiental, esse caso foi para o Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo Tribunal Federal ele trouxe outras questões para mim que me levou ao doutorado a desenvolver a pesquisa sobre a amicus curiae, né? A gente teve a amicus curiae nesse caso, teve audiência pública.
E assim, foi um caso que a gente que nós não somos advogados de grandes litigantes e também esse não é um caso massificado, né? Então, tudo a gente teve que aprender. A gente foi numa das primeiras audiências públicas, ou se não a primeira audiência pública no Supremo em matéria ambiental. A gente não era habituado a atuar tanto no Supremo, então enfrentar um monte de amicus curiae, o que ele faz, como que nós devemos nos comportar. E aí, por isso, eu falei, não, eu vou continuar essa pesquisa no doutorado, me aprofundar mais sobre o tema. Mas, embora eu continue advogando na área empresarial também, né? E é isso, enfim. Aí foram questões práticas que me levaram para a área acadêmica. E a gente vai se apaixonando, né? Eu quero, assim, desses 3 pontos, eu posso dividir em 3, eu acho, aqui, para quem está assistindo, a importância do estágio e como, utilizando as próprias palavras que a Úrsula falou, né, que o direito é uma ciência prática. E é realmente para a história dela, né, pro caminho do direito que ela seguiu, né, porque a gente está aqui nos caminhos do direito. Em apenas um caso emblemático, né, que deu repercussão no Brasil inteiro, quando ela era estagiária, esse caso estava no Tribunal de Justiça, e esse mesmo caso motivou elas a acabar a graduação já focando nesse caso prático, que ela estava vendo ainda como estagiária, que levou a ela ao mestrado e ao doutorado. Então, para que você que esteja assistindo esse vídeo, coloque na sua cabeça a importância de um estágio, a importância de você ler, a importância de você se interessar por aquele conteúdo que está na prática. Você aprendeu lá na faculdade a teoria, mas você vai ver esse conteúdo na prática, esse conteúdo acontecendo, o processo desenvolvendo, as provas sendo produzidas, e muito do que a Úrsula falou aqui são matérias atinentes ao processo civil, né? São correlatas ao processo civil. Amicus curiae, né? Que seria o amigo da corte. É algo muito, muito específico que ela começou a dominar esse assunto muito na prática e ela uniu a teoria com a prática. Então, para a gente concluir toda essa sua história aí, que é muito efetivamente, né, na prática, eu queria que você desse um recado para quem está nos assistindo, para quem ou que está escolhendo uma profissão ou que já está durante o curso e está inseguro, né? Não sabe o que fazer ou às vezes não gosta de determinada matéria, enfim, eu queria que você desse uma mensagem final e também pensando como se fosse você, né? Se você tivesse lá na sua adolescência ou então no início da sua juventude ali, no primeiro, segundo ano de faculdade, o que você diria para você e o que você diria para quem está nos assistindo? A palavra é sua. Olha, eu acho que assim, o curso de Direito é muito interessante porque você tem diversas áreas que você pode seguir, área pública, área privada, como você estava explicando, ou para área acadêmica também. Mas assim, para quem quer fazer Direito, eu diria o seguinte, você gosta de ler? Muito. Então, se você gosta de ler bastante, já é um indício de que você pode se enquadrar nessa área. Você gosta de escrever? Você escreve bem? Lógico que a gente vai desenvolvendo habilidade ao longo da vida, sempre nós aprendemos ao longo da vida, mas é um pré-requisito, saber gostar de ler, gostar de escrever e ter uma habilidade mínima de escrever bem. E, assim, não focar só, eu quero fazer direito porque é algo que tem retorno financeiro, né? Porque é uma coisa que você vai fazer pro resto da sua vida. E você pensar só no aspecto financeiro, você pode sacrificar sua felicidade, sua saúde, em prol de algo que você não gosta tanto. Então eu fiz uma escolha mais emocional e intuitiva. Acho que foi uma escolha correta, porque eu gosto do que eu faço. É claro que eu tenho vários desafios no dia a dia. Na advocacia, a gente vive às vezes no sobressalto, né? Tem que fazer muita coisa de última hora, tem muitas coisas que são imprevistas, mas é algo que eu gosto de fazer no meu dia a dia. E saiba que mesmo se você gostar de direito, vai ter alguma disciplina ou outra, alguma matéria ou outra que você não vai gostar, porque nem tudo são 100% flores. É claro que você vai ter que ler um monte de texto chato, até você conseguir formar um conhecimento, ou algum autor que você não gosta tanto, e depois outros que você gosta.
nem tudo são flores, né? Então, acho que a mensagem final é: leia, escreva e faça uma escolha com base na sua personalidade, não com base na sua família e na questão financeira. É isso. Então é isso. Agradeço a sua presença aqui e a gente encerra por aqui. Eu espero que você dê um like nesse vídeo aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão no curso de Direito ou então estão para entrar no curso, para que ela possa efetivamente escolher, no caso igualmente no caso da Úrsula, e escolher pelo direito empresarial ou até mesmo pelo direito ambiental, né? A gente não sabe qual é o contexto que a pessoa está no curso dela ali, qual a matéria que ela está gostando mais, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de compartilhar e a gente se vê na próxima. Até lá!